Boa tarde a todos e a todas. Primeiro de tudo, sejam muito bem-vindos ao painel de segurança da Brasil Conference 2022. Eu me chamo João Vitor Arruda, sou estudante da Harvard University e sou líder desse painel. E antes de tudo, eu espero que todos tenham hoje um ótimo debate nesta tarde. Eu agradeço a presença de todos também. Como garantir o direito de ir e vir da população brasileira por meio de políticas de segurança pública mais eficazes? O direito da livre locomoção, como todos nós sabemos, é garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Nos últimos anos, contudo, o aumento da taxa de criminalidade e a redução nos índices de segurança pública surgem como agravantes que afetam diretamente este direito na vida dos cidadãos brasileiros. Tendo em vista essa situação, discutiremos possíveis maneiras de evitar o aumento da violência na sociedade brasileira. Contando com a participação de convidados de diferentes áreas do direito, da gestão pública e do empreendedorismo social, este painel busca instigar a promoção de um Brasil mais seguro, onde todos possam praticar o seu direito de ir e vir sem medo da violência. Para iniciar nossa discussão, peço, por favor, que recebam a nossa moderadora, a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, com a salva de palmas. Obrigada, Vitor. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer ao Vitor e toda a organização do evento. Enfim, está incrível. Legal estar aqui com vocês e fazer esse papo sobre segurança pública. Bom, esse painel aqui dispensa apresentações, né, gente? Então, eu vou começar apresentando a minha honra aqui de ter essas pessoas nesse painel. Ilona Szabo, presidente do Instituto Garapé. Daniela Ribeiro, senadora da República, a primeira mulher senadora do estado da Paraíba, e o Cristiano Zanin, advogado. A gente combinou aqui que vai ser um papo bem informal, a gente quer falar sobre os temas que realmente interessam. E, enfim, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta. Na verdade, eu queria contextualizar um pouco segurança pública no Brasil e quais são os desafios que a gente enfrenta hoje, né? Acho que o Vitor fez aí uma breve introdução, mas a gente parte de um lugar um tanto quanto incômodo no cenário internacional. O Brasil tem, em média, 50 mil assassinatos por ano. Isso nos coloca aí entre um dos países que mais matam. A gente tem menos de 3% da população mundial e concentra 11% dos assassinatos do planeta. E a esse contexto, né, de tantos assassinatos, de tanta violência, somam-se diferentes formas de violência. A violência baseada em gênero, que vitima meninas e mulheres, a violência sexual, com mais de 60 mil estupros, dentre os quais as principais vítimas são crianças e adolescentes, a violência política baseada em gênero, que torna muito difícil para nós, mulheres, ocuparmos lideranças em cargos públicos e sermos eleitas, a violência no campo, que vem crescendo, e o desmatamento da Amazônia agrava esses conflitos fundiários e faz com que a violência no campo cresça ainda mais, a insegurança jurídica. Enfim, são uma série de fatores que fazem parte do nosso cotidiano e que colocam um desafio extra para a gente nesse ano, 2022, que é um ano muito decisivo para a nossa democracia. Acho que está muito claro que não tem como a gente pensar cidadania no Brasil se a gente não tiver segurança, né, de todas as formas. Então, segurança pública tem que ser um debate franco e maduro e compreendido como fator de desenvolvimento para o Brasil. A gente não tem democracia se a gente não garantir segurança para a população, de ir e vir e em todas as suas formas. Então, esse painel hoje busca tentar debater diferentes formas de violência que permeiam a vida da sociedade brasileira e que se colocam como um desafio para a gente nesse ano, especialmente considerando outubro, que a gente tem aí o nosso processo eleitoral, com eleições para os governadores, para parlamentares e para presidente da República. Então, para começar aqui o nosso bate-bola, eu queria fazer uma pergunta para a Ilona sobre controle de armas. Então, o atual governo tem pouco mais de 30 decretos e atos normativos que flexibilizam o controle de armas e dificultam o rastreamento de armas e munições no Brasil. A gente tem uma vasta literatura científica, né? Acho que ontem, na mesa do professor Carlos Nobre, falava-se muito sobre a importância da gente olhar para a ciência quando a gente vai construir políticas públicas ambientais.
Eu acho que na segurança pública a gente ainda está um pouquinho atrás, porque existe uma certa dificuldade de olhar para as evidências científicas na hora de formular políticas públicas. Então, eu passo essa bola para a Ilona, né, que é alguém que vem estudando esse tema já há muitos anos, o Igarapé está dedicado a essa agenda. Quais são os riscos postos com essa política de descontrole de armas? E o que a gente pode esperar nos próximos anos? Porque mais do que algo imediato, hoje a gente vê esse descontrole, mas isso é algo que a gente ainda deve sentir e repercutir na vida da sociedade por muito tempo. Então, faça as honras. Muito obrigada, Samira. Um prazer estar aqui com a senadora, também com o Cristiano, com todos vocês. Enfim, minha terceira Brasil Conference, e assim, eu acho que num ano muito importante para o nosso país, né? E o painel, assim, quando a gente fala de segurança, é um tema duro, mas porque a gente trata ele como se fosse só questão de polícia. Ele não é. E o que vai fazer a gente virar esse jogo é a gente entender o que é segurança, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é um bem público. Então, eu vou chegar na questão das armas, eu prometo, mas eu acho que tem algo que a gente precisa dar um passinho atrás e entender. É um bem público. Se a gente não tiver a capacidade de fazer com que todos e todas estejam seguros, ninguém está seguro. A gente tem aí, no Brasil, uma ideia de que a gente pode privatizar bens públicos, né? Eu diria assim que a gente vê muita gente dizendo, eu tenho dinheiro, eu vou pagar educação, eu vou pagar saúde, eu vou pagar segurança. E aí a gente cria uma distorção. E quando a gente olha isso, no inglês, a gente tem o public good traps, né? Quando a gente olha assim, é um conflito muito grande, porque é uma falsa sensação de proteção, e quando a gente olha o que está acontecendo, a gente está criando uma sociedade, né, de nós contra eles, uma sociedade de medo, de desconfiança, e quando a gente olha o cerne do que vai nos trazer assim, o desenvolvimento para o nosso país, é esse entendimento de que a gente tem um pacto social de convivência. Então, eu queria dizer, sem segurança, não tem desenvolvimento, não tem democracia, não tem capacidade de coexistência pacífica. Então, eu diria que a gente passa aí pela agenda de segurança para destrinchar tantos embrólios que a gente tem que destrinchar, mas com algo que começa com a gente. Segurança ela começa com a autorregulação, com a capacidade da gente saber o nosso limite, que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Segurança também tem a ver com uma capacidade de a gente se regular enquanto comunidade, enquanto sociedade, de trazer regras e cumprir regras e mostrar ao outro que as regras são importantes. E, obviamente, vem a questão das leis. Mas as leis, elas não vão funcionar se a gente não começar pelo começo, né? Por nós, pelo nosso meio. Obviamente, as leis estão ali para, se a gente falhar, se a comunidade falhar, elas vão estar para segurar. Mas eu acho que isso a gente precisa entender no nosso país, porque toda vez que tem um problema de segurança, a gente bota na conta de quem chama a polícia, né? E não olha para as causas, não olha para os fatores de risco, e assim a gente não vai chegar na solução, né? A polícia é muito importante, mas a segurança começa na prevenção. E quando a gente fala isso, a gente está falando de educação, a gente está falando de primeira infância, a gente está falando de apoio aos pais, habilidades parentais, a gente está falando de espaço público, de iluminação pública, a gente está falando de um monte de coisas que fazem parte aí de um rol de políticas sociais, políticas, obviamente, de desenvolvimento econômico, que são oportunidades, né? A gente está falando de educação de qualidade, de acabar com o subemprego, né? De realmente diminuir desemprego e de controlar fatores de risco. A gente chama assim os gatilhos, as armas, as drogas, o álcool, como é que a gente regula os comportamentos também. Então, enfim, passando aí só para dizer que tem muita coisa nesse pacote, né? Em geral, em especial em período eleitoral, a gente vai para a polícia e para presídio. Arma a polícia, agora arma a população, que é um contrassenso ao que a gente chama o contrato social. Enfim, quando a gente aceita, né, lá atrás na história, viver em sociedade, o que a gente fez? O Estado tem a obrigação de proteger os cidadãos. E aí eu vou abrir mão de um pouco da minha liberdade, vou pagar impostos, vou cumprir leis, vou usar cinto de segurança para que ele me proteja. Então, acho que botar aqui, e vou falar da questão das armas nesse contexto, o Estado ele tem um monopólio responsável, precisa ter um monopólio responsável do uso da força. E aí ele precisa fazer, sim, com que as polícias cumpram o seu papel constitucional de garantir, então, essa segurança quando as regras de convivência são quebradas. Então, só para botar nesse contexto. E quando a gente vê
num momento que a gente está, que as medidas de segurança, que eu chamo de antissegurança, com uma boa, desculpa assim, a franqueza, armar a população, quer dizer, terceirizar a principal responsabilidade do Estado, que é nos proteger, né? E politizar o braço armado do Estado é grave, é muito grave. E isso fere o âmago, o cerne da nossa democracia. E quando a gente chegou, né, nas eleições de 2018, essa questão de controle de armas, para muita gente, eu ouvi de pessoas que eu respeito muito, dizendo, olha, eu sei que você não gosta dessa agenda do governo, mas é democracia, aprende a perder. Eu falei, olha, é por aí que a nossa democracia será ameaçada, é por aí que vai ser enfraquecida. E quando Samira coloca a pergunta dos decretos, a gente arduamente, né, desde 2003, aí, conseguimos aprovar uma lei de controle de armas com amplo apoio da sociedade, que teve boicote à sua implementação desde o dia 1 da sua aprovação. Posso dizer que eu segui esse processo como um todo, estava lá na sociedade civil, em uma instituição que estava lutando pela aprovação, participei ativamente da campanha de recolhimento de armas, que foi uma campanha voluntária, como uma das maiores do mundo, depois um referendo que a população escolheu que a gente deveria possuir, mas não portar armas. E essa legislação, que deveria andar para muito além de 2003, ela foi devagarzinho, algumas coisas foram cumpridas, outras não, sempre desmontada, mas nunca, né, com o que aconteceu agora. E eu diria assim, se a gente quiser olhar os efeitos de curto, médio e longo prazo, primeiro que a gente vai ter já um problema no curto prazo, a gente já está acompanhando no debate eleitoral, tem inclusive pessoas nessa sala que depois podem trazer mais informação para a gente, estão estudando isso, grupos dizendo que não aceitarão o resultado das eleições, grupos que estão se armando e que estão aí usando o que eu diria que são hoje já brechas mesmo da legislação, né, que muito enfraquecida por decretos, para, digamos assim, já se organizar para contestar um pleito eleitoral. Então, isso é gravíssimo. 2, a gente está vendo já o aumento, enfim, de violência contra a mulher, aumento de violência em lugares que têm ainda menos institucionalidade, como a gente vai falar aqui também, no campo, florestas, lugares que, enfim, a gente precisa olhar com muita, acho que, qualidade, porque são lugares ainda mais desiguais do que os centros urbanos, que já são muito desiguais no nosso país, né? Então, acho que tem um risco enorme de curto prazo, o que as armas podem significar no contexto eleitoral do Brasil. Quando a gente pensa médio e longo prazo, a gente está vendo também o enfraquecimento e cada vez mais comprovação de desvios para armas na mão de criminosos. Então, sem regulação, sem capacidade de fiscalização, o crime agradece. Isso não é brincadeira, está comprovado, a gente está fazendo pesquisa, a gente está vendo, né? E o terceiro é que esse legado, armas duram muitos anos. As munições que estão sendo compradas duram muitos anos. A incapacidade que hoje a gente tem de rastrear, hoje a gente pode novamente voltar a produzir munições sem rastrear, também, enfim, colocam aí um desafio para as forças policiais sem precedentes de controlar o que, para mim, deveria ser prioridade nesse país, que é o crime violento, o crime organizado, e coloco aqui nesse bolo para a gente discutir um ecossistema de criminalidade ambiental que também está se formando. Então, o legado disso é de longo prazo, mesmo que a gente pense, né, que, enfim, o debate se coloca como um direito, eu diria que o direito que a gente tem é de viver numa sociedade onde a gente se sinta protegido, que o Estado cumpra a sua missão e que os cidadãos também cooperem e façam a sua parte. Mas eu diria assim, segurança é muito primordial para achar que a gente pode terceirizar e voltar o olho por olho, dente por dente. Isso não deu certo em lugar nenhum, não é nesse país, pelo menos, que eu quero viver. Eu acho que a gente quer voltar, como bem disse o Vítor, a andar nas ruas, a circular sem medo. Então, paro aqui e, enfim, para abrir muitas portas, eu espero que a gente possa depois seguir alguma delas. Obrigada, Samira. Obrigada, Ilona. Não, sua reflexão foi ótima e eu acho que já conecta diretamente com a pergunta que eu queria fazer para a senadora. Porque quando você fala do avanço do crime organizado e das milícias no Brasil, e dessa dificuldade que a gente tem, e já tínhamos por conta das falhas de implementação de uma política, né, por conta do lobby e dos desafios que sempre foram postos para a política de controle de armas, rastrear munições sempre foi um enorme desafio. O tamanho dos lotes torna isso quase impossível.
Isso nos leva a uma discussão sobre violência política baseada em gênero. Vamos pensar no assassinato de Marielle Franco. A dificuldade, né? Quem mandou matar Marielle Franco até hoje, essa é a pergunta que o Brasil inteiro se faz, mas principalmente porque, no momento da investigação, descobriu-se que o lote que foi utilizado para o assassinato dela e do Anderson Gomes tinha uma munição que tinha sido desviada da Polícia Federal, um lote imenso de armas que também tinha sido utilizado numa chacina em São Paulo. Então, acho que é importante a gente mostrar isso e conectar como tudo isso, na vida real, essas coisas vão se sobrepondo. E quando a gente fala de violência política baseada em gênero, a gente está falando que a exclusão da mulher da política também é uma forma de violência. A senadora foi relatora desse projeto de lei no Senado. Eu sei que vivenciou situações no seu estado. A gente teve hoje aqui uma fala da Tabata Amaral, que é uma deputada federal que também vem sofrendo uma série de ataques. A Natuza relatou, né, como as mulheres jornalistas têm sofrido muitos ataques nas redes. Então, de algum modo, nós, mulheres, quando ocupamos cargos de liderança, somos muito atacadas, e somos atacadas por conta da nossa condição de ser mulher. Então, queria, senadora, que você falasse um pouco sobre isso para a gente e como você vislumbra esse quadro nesse contexto da segurança pública e do desafio que a gente tem da violência de gênero no Brasil, né? Com mulheres sendo assassinadas todos os dias, com os números de agressões, né? E com a pandemia de Covid-19, que agravou ainda mais esse quadro. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer, Samira, você, agradecer e cumprimentar Ilona, Zanin, agradecer aos alunos de Harvard, agradecer ao querido Hussein. Sou paraibana de Campina Grande, terra do maior São João do mundo. Quem não conhece, já quero convidar para conhecer. Tá? E esse ano, voltando, graças a Deus, depois de 2 anos, sem São João, então já estão convidados. E olha só, Paraíba, nessa história de fazer convite e depois desaparecer e dizer assim, ninguém me acha, não. Paraíba, a gente convidando mesmo. Tá? Então, por favor, peguem quem não pegou o meu contato e não tem contato meu aqui, todo mundo aqui tem meu contato. Tá? Então, a gente está lá em Campina Grande esse ano, o maior São João do mundo. Me perdoa, Pernambuco, minha querida amiga, mas a gente sabe que Pernambuco é o segundo melhor, tá bom? Já estou esperando. Mas, gente, muito honrada estar aqui, né, participando desse evento tão maravilhoso e que está instigando realmente a todos nós a podermos fazer um país melhor, né, o Brasil um país melhor. E, sim, foi em Campina Grande que iniciei minha vida pública e, como vereadora que fui, eu passei minha primeira experiência de violência de gênero sem entender que era violência de gênero, porque ela era sutil e nós não tínhamos nome ainda. O que é o primeiro importante passo, é a gente saber que existe, e tem nome. Por quê? Porque existe uma vítima e existe um agressor. E a primeira violência foi quando eu ganhei a eleição, que um jornalista fez uma matéria dizendo que eu ganhei a eleição para passar batom e pentear meu cabelo na Câmara de Vereadores. E tudo isso é relacionado justamente à questão de gênero, a questão da mulher, não do que ela faz, não da ação dela política e do trabalho dela como política, mas sim tem a ver com a aparência dela, tem a ver com o que eles querem dizer, né, ou quem quer que seja, né, que se dirige à mulher com as suas atitudes ou temperamentos, e a gente assistiu e tem assistido isso durante todo o tempo. Isso tem sido uma cláusula de barreiras para que as mulheres não entrem na política. Notadamente, eu diria a vocês, qual o homem que é perguntado durante uma campanha, assim foi a minha campanha de senadora, qual homem teria sido perguntado numa entrevista, o que é que o meu pai acharia, o que é que o meu pai achava sobre a minha candidatura. Alguém seria perguntado, um homem seria perguntado sobre isso? Eu fui. No debate contra um outro candidato, o candidato foi me perguntar sobre meu irmão, que é deputado federal. E eu olhei para ele e disse, eu não quero acreditar que você, tão jovem, você seja machista dessa forma. Você está debatendo com Daniela, então você vai falar com Daniela. Olhe para mim, você debata comigo.
E aí foi quando houve uma pesquisa no Google e diretamente assim as pessoas entraram no Google para saber, se interessar mais ainda em saber quem era Daniela. E então a gente tem que se impor dessa forma, porque a dificuldade das mulheres já entrarem na vida pública ela já é grande, porque nós temos 80%, lamentavelmente 80% no parlamento, nós temos parlamento masculino, né? Nós tínhamos no banheiro, o primeiro banheiro do Senado Federal veio a ser construído em 2016. Então, você vê como se aguardavam mulheres, né, no parlamento, como esperava ter mulher no Senado Federal, sem dúvida. Né? E dizer para vocês que esses desafios são desafios que nós precisamos, além de estar, tanto a lei ela veio para contribuir de uma forma muito importante, porque, dentro desse contexto, a você fazer com que possa se punir aqueles agressores que entendem, que compreendem que a mulher ela tem uma reação ou ela tem uma ação contundente dentro do seu mandato, do exercício do seu mandato, ou mesmo dentro no período de sua campanha política, ela fazer a sua parte e aí querer ser desmerecida, aí tentarem desmerecê-la por sexo, né, pelo seu sexo, pelo seu gênero, né, de mulher, por ser mulher, realmente foi um ganho gigantesco. Eu, como relatora, tive que fazer apenas modificações na redação, por força da necessidade que a gente aprovasse para que fosse para esse ano, né, obviamente. Então, nós fizemos modificações de redação, e contendo, obviamente, as necessidades de que pudéssemos punir, e mais ainda, no caso de mulheres negras, no caso de mulheres com deficiência, no caso de atender, né, nesse entendimento da necessidade de compreensão e de ação para fazermos com que possamos defender as nossas mulheres e, além disso, não deixarmos, e aí o que é importante, não deixarmos de incentivar as mulheres para estar na vida pública. Para passar, voltar para a palavra, dizer para vocês, voltar a palavra para você, que a gente vai continuar aqui nesse bate-papo informal, dizer para vocês que durante todo esse período, quem não acompanhou e tem acompanhado, que a dificuldade dessas mulheres entrarem na vida pública, a gente trabalha, e para vocês entenderem, a gente trabalha dentro do partido, trabalhamos com ações de filiação para as mulheres, de filiações para explicar à mulher a importância de se filiarem a partidos políticos e entrar na vida pública. Pasmem vocês. Dos eventos que fiz na Paraíba, 3 eventos regionais, em um evento, no primeiro, que foi o case que foi importante, a volta, o feedback para a gente, mulheres não sabiam, achavam que tinham que pagar para se filiarem a um partido político e que teriam problemas nos empregos por conta da filiação. Ou seja, nós não temos só que incentivar, nós não temos só que esclarecer, nós temos também que educar, que mostrar, educar no sentido de que mostrar, esclarecer, fazer com que elas possam entender da necessidade, ou esclarecer a necessidade de poder entrar na vida pública. Além disso, proteger essas mulheres. Por fim, só para uma falinha, para a gente entender o quanto é importante das mulheres, que temos maioria, 52%, né, de mulheres, e das que votam também, mas quando foram, não sei se vocês sabem disso, mas foram mandar uma mulher para a NASA, mandou uma mulher para a Lua, mandou uma mulher para uma missão, perdão, pela NASA, e ela foi passar para uma missão de 6 dias, e eles mandaram 100 absolventes com ela. Não sei se vocês sabiam disso. Então, para você ver como os homens entendem de mulheres. Então, nós precisamos de mulheres nos representando, precisamos realmente cuidar dessas mulheres, proteger essas mulheres. E essa lei ela vem, graças a Deus, para dar essa contribuição e essa segurança. No mais, a gente vai falando daqui a pouquinho. Obrigada, senadora. Uma ótima fala.
O que remete também à fala ontem da ministra Carmen Lúcia, falando da falta de representatividade de mulheres no judiciário, e na segurança pública não é diferente, gente. Não sei se vocês sabem, mas muitas polícias militares ainda têm regras que limitam o ingresso de mulheres. Então, em geral, você tem um teto nos concursos públicos de 10% a 12%. Então, 10% das vagas do concurso são direcionadas para as mulheres. Se mais do que 10% tiveram notas mais elevadas, sinto muito, tchau, tchau, a prioridade é dos homens. Então, isso nos faz também entender que política de segurança pública é essa que está sendo implementada por essas instituições que são tão importantes, porque segurança pública não é um problema só de polícia, mas as polícias são um ator muito importante desse processo, né? E se essas instituições não concebem as mulheres como seus pares, ou criam regras que limitam o ingresso de mulheres, dificultando o seu ingresso nas carreiras, e ainda mais a ascensão, né? Quantas comandantes gerais femininas nós temos no Brasil? Quantas coronéis nós temos no Brasil? Quantas delegadas em posições de liderança nas políticas, né, liderando políticas de segurança a gente tem no Brasil? A gente tem pouquíssimo. Então, quando a gente pensa na política pública que é implementada na ponta, a gente tem que ter clareza quem está por trás dessa formulação, né? E geralmente são apenas os homens. Mas, enfim, continuando falando de violações de direitos, então, e dessas dificuldades que a gente enfrenta, Zanin, o combate ao crime e à violência ele não deveria ser dissociado do respeito aos direitos humanos e das normas do jogo democrático. Mas a gente sabe que não é sempre assim que funciona, né? Então, desde uma prisão de um jovem negro periférico, em que a polícia eventualmente vai forjar provas para mantê-lo preso preventivamente, até um caso mais recente, do qual o senhor é um dos protagonistas, o caso da Lava Jato, a prisão do ex-presidente Lula, né, qual o senhor fez a defesa, que ficou preso em Curitiba e que teve, né, a sua condenação anulada pela Suprema Corte no ano passado, são exemplos de como a justiça vem sendo muitas vezes instrumentalizada por interesses próprios e privados. O que eu queria saber de você é como é que a gente faz para restabelecer a confiança da população na justiça e a segurança jurídica num contexto em que a gente tem um crescimento do autoritarismo, cada vez mais players políticos dispostos a romper com as regras do jogo democrático e com as eleições batendo aí na porta. Então, como é que a gente lida com tudo isso? Bom, boa tarde a todos. É uma honra poder estar presente aqui e participar de um painel tão qualificado. A questão da violência, tão bem exposta aqui já por todas vocês, é uma questão que também está presente na área judicial, né? A violência judicial, ela também existe. Aliás, a lei é violenta. E, se for utilizada indevidamente, essa violência efetivamente produz resultados nefastos. E foi isso, né, é isso que nós também vemos acontecer. Esse caso do ex-presidente Lula é emblemático, mas seguramente há outros casos no dia a dia, né, da justiça em que o devido processo legal é deixado de lado. Então, nós temos que pensar, né, aqui nesse painel, aliás, a busca é instigar um Brasil mais seguro, que também olhar esses exemplos e pensar no futuro aquilo que nós podemos fazer para melhorar isso. A Ilona falou muito bem do pacto social, né? O pacto social, nós abrimos mão de uma parte da nossa liberdade, mas devemos receber do Estado entregas eficientes, inclusive na área de segurança, inclusive na área judicial, na área ambiental, na área educacional, dentre outras. Então, eu acho que nós temos que repensar realmente, a partir desses marcos, aquilo que podemos exigir do Estado, e seguramente a observância do devido processo legal é um direito fundamental, é uma garantia fundamental que todos devem receber do Estado, do mais simples ao mais importante cidadão da República. Então, ao meu ver, se pegarmos esses exemplos, pegarmos essa realidade que existe no Brasil, nós temos que extrair aquilo que aconteceu de violações, e foram muitas, são muitas,
Não adianta escondermos ou colocarmos uma narrativa de que foi tudo dentro da lei, não foi, e formularmos, efetivamente, alguns modelos novos que possam impedir, ou pelo menos dificultar, que as leis sejam utilizadas de forma indevida, que a violência da lei seja aplicada contra alvos pré-estabelecidos, alvos pré-determinados. Nós tratamos isso como lawfare, que é o uso estratégico das leis, buscando atingir fins ilegítimos. Isso pode acontecer nas mais diversas áreas e, seguramente, o caso do ex-presidente Lula é um exemplo eloquente desse fenômeno. Então, eu gostaria de começar com essas colocações e devolver a palavra aqui para a Samira para podermos avançar no nosso debate, para que seja bastante dinâmico. Vocês querem comentar? Um comentário antes de devolver? Fique à vontade, se quiser. Vamos seguir, a gente vai no... Então, tá bom. Bom, vou voltar para você, então, Ilona. Vou falar de um tema que você anda gostando de conversar. Vamos falar de Amazônia, de crime ambiental e de tantos os desafios que a gente está enfrentando. Acho que o Brasil vem discutindo muito essa agenda ambiental, né? Acho que é um tema que entrou de vez, né, no radar público da população, mas tem algo que a gente fala um pouco menos sobre a região norte, especificamente, né? Não está restrito à região amazônica, mas a região norte, que se a gente teve alguma melhoria nos indicadores de crime e violência nos últimos anos, e aí acho que o ex-ministro Sérgio Moro ontem estava se gabando, né, que ele conseguiu reduzir os homicídios. É bom a gente lembrar que a gente teve uma explosão dos homicídios entre 2016 e 2017 por conta, em grande medida, de um rompimento de uma trégua que existia entre o PCC e o Comando Vermelho, que são dois grupos criminosos do Sudeste, que ampliaram o seu poder e estavam disputando ali, né, enfim, tem capilaridade, estão atuando no país inteiro, e passaram a disputar uma rota do narcotráfico na região do Paraguai. Depois dessa guerra estabelecida, enfim, brigada a trabalho, perde muita gente, perde dinheiro, então mesmo para os grupos criminosos ficar muito tempo em guerra não compensa. Eles estabeleceram uma trégua a partir de 2018, e eu não estou dizendo que não tem política pública sendo implementada nesse processo, mas a partir de 2018 os homicídios começam a cair no Brasil. Então a gente tem que falar para o ex-ministro que começou a cair na gestão do Temer, na verdade, né? Não foi porque ele liberou mais armas. Mas o fato é que, se a gente tem aí algum avanço da redução do crime e da violência nos últimos anos, é algo que tem se traduzido para quase todas as regiões do país, com exceção da região norte. Hoje a região norte tem praticamente 30 anos que vem observando um crescimento contundente da violência letal. E isso eu acho que se deve a vários fatores, e eu queria, Ilona, que você trouxesse duas reflexões aqui para essa sua fala, né? Por um lado, como é que a gente pensa essa região e a sua relação com a região amazônica como um território muito estratégico para a ação do crime organizado. Então, a rota dos Solimões, a proximidade com os principais produtores de cocaína do mundo. Então, isso faz dessa região do país uma região muito estratégica para a ação do crime. Ao mesmo tempo que, nesse mesmo território em que o narcotráfico atua, a gente tem uma sobreposição de formas de violência que tem relação com os crimes ambientais, com os conflitos fundiários, com as disputas de terra. Então, a gente está falando de dois enormes desafios, que eu acho que são os dois grandes desafios que a gente tem hoje na nossa nação, pensando em segurança pública, que é como é que a gente resolve esse imbróglio e como é que a gente garante cidadania para a população que vive naquele território, que muitas vezes depende, inclusive, desses ilícitos para sobreviver. Vou dizer que não sou só eu que estou olhando para a Amazônia, não. Está sendo muito bacana. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Garapé têm se debruçado sobre essa agenda. Eu acho que até provocados, obviamente, por essa, enfim, falência, diria assim, do olhar público, né, para a questão ambiental. Infelizmente, isso chamou muito a nossa atenção, e também porque, durante muitos anos, o Brasil é um país muito urbano, e a gente acha que na Amazônia não tem centros urbanos, né? Por mais que a gente estude violência, trabalhe com violência há muitos anos, todo mundo olha para lá como se fosse, de fato, só floresta, né? E a gente tem quase 30 milhões de pessoas na Amazônia, né? Grandes centros urbanos e questões super complexas. E, para mim, está claro, quanto mais a gente aprende, eu preciso dizer assim, é uma área que a gente está
recentemente engajado. A gente trabalha no Instituto Igarapé com segurança pública, digital, e a área de segurança climática é a última que, enfim, que entrou aí nos últimos 3 anos. Mas eu tenho convicção, enfim, que ali essa máxima de que proteger a floresta significa proteger as pessoas, ela é absolutamente fundamental. Então, como a Saymaria disse, né, uma região onde a gente está vendo os índices de criminalidade subindo, é a última região do Brasil que ainda tem o bônus demográfico, tem mais jovens na população, isso aumenta ainda ali os fatores de risco, esse é um dos fatores da violência também. E para dizer que a gente tem que tratar segurança na Amazônia de uma forma multidimensional. São muitas questões, né, mas a gente, eu começaria dizendo, eu tive recentemente numa longa viagem e me espantou muito, assim, tanta riqueza, tanta capacidade de peixe, enfim, e você vê a insegurança alimentar. Então, começaria daí, porque a insegurança alimentar está gerando também, né, pressões sobre segurança pública, sobre ilícitos ambientais. Então, são agendas que a gente precisa estar olhando em conjunto. E a insegurança jurídica nessa região, onde é tão vasta a presença do Estado, ela é ainda menor, né, em geral, aí também representada pelas Forças Armadas, muitas vezes. Então, também um contexto que a gente precisa entender que tem muitas Amazônias, né, e que, sem falta, fazer essa reflexão de que as pessoas são centrais para essa equação. Quando a gente está olhando, inclusive, daqui a uns meses, nessa Samira, a gente vai ter uma agenda sobre segurança pública e defesa, a gente está chamando, não sei se preliminarmente, de uma agenda para a soberania verde da Amazônia. Digamos, estamos aí num processo de aprendizado para como melhorar essa governança entre as instituições, seja fiscalização ambiental, segurança pública, justiça criminal, forças armadas, para que a gente, então, tenha ali a capacidade de proteger as pessoas e a floresta. Então, fiquem atentos, que a gente vai ter mais para falar sobre isso daqui a uns meses, mas já deixo aqui que isso é importante. Mas para dizer que, se de um lado, sim, a gente tem que pensar, e a gente tem ouvido muito essa discussão de soberania, e eu diria assim, o que tem acontecido é que a gente está acabando de perder a soberania não por potências estrangeiras que queiram invadir, é que esse vácuo da capacidade do Estado em se fazer cumprir a lei e de proteger as pessoas está abrindo espaço para que organizações criminosas que antes não estavam lá. O crime ambiental não é novo, mas a velocidade com que ele está digamos assim, ficando mais complexo, que um ecossistema está se integrando, né, seja entre crimes ambientais, seja de crimes ambientais com crimes relacionados, seja corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, N outros, violência, né, enfim, homicídios. O que a gente vê que nos últimos anos isso está ficando muito mais complexo. Então, o vácuo que está sendo deixado pela força da lei está sendo ocupado por organizações criminosas, que, óbvio, têm conexões internacionais, mas que a gente está estudando, né, muitas são nacionais. Então, também estamos aprendendo mais sobre esse caminho que está sendo feito em relação a essas organizações ocupando espaços que antes não eram ocupados por elas. Então, acho que, no curto prazo, a gente vai ter que realmente, né, enfim, tudo, enfim, com muita sorte que a gente tem aí nesse ano, mas conseguir começar 2023 com a capacidade de voltar a implementar a lei na Amazônia, e porque isso não está acontecendo, então tem que ser realmente um recado muito forte a ser dado, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente quer, de fato, proteger a floresta e as pessoas, a gente vai ter que oferecer alternativas às pessoas que estão lá e estão em segurança, numa insegurança que não é só física, mas também, como a gente falou aqui, ela é multidimensional, começaria aí pela segurança alimentar. Então, é muito complexo, mas é possível, só que a gente vai ter que olhar para essa agenda de uma forma integrada. Então, eu diria que, para mim, isso se tornou uma prioridade, porque eu estou passando um tempo fora do Brasil, espero poder voltar muito rápido, mas esse tema, enfim, repetindo aqui, inclusive a ministra Isabela Teixeira, a Amazônia é o que vai botar o Brasil no mundo ou tirar o Brasil do mundo de vez, né? E eu tenho visto que, se a gente não olhar, e aí também o meu olhar mais recente, sempre conheço a Amazônia, já estive na Amazônia várias vezes há muitos anos, mas essa dedicação que eu resolvi também ter do tempo para lá, é porque, de verdade, ela para a gente é um ativo muito estratégico. E o que a gente está aprendendo lá, a gente tem que conseguir olhar para os outros biomas também. Mas, enfim, vou passar para cá, porque eu estou muito apaixonada por esse tema. Falei demais, mas só para dizer, a gente tem já publicações muito interessantes no Fórum Brasileiro, no Instituto Igarapé, sobre esse tema, esse nexo segurança
e meio ambiente, clima. Eu realmente diria aqui para vocês olharem e que daqui a uns meses a gente tem mais a dizer sobre como é que a gente vai dar esses passos de institucionalidade de volta aí para proteger florestas e pessoas. Obrigada, Ilona. Eu vou passar para o Zanin, antes de passar para a senadora, porque eu queria pegar o gancho com isso, e acho que a sua reflexão traz um desafio, e eu queria provocar o Zanin a nos ajudar a pensar. Você estava falando de segurança jurídica, e eu acho que a gente tem um desafio do ponto de vista dessa violência que é produzida pelo Estado, que é a violência policial e a formação de milícias. Então, a gente sempre pensa nesse tema a partir do olhar para o Rio de Janeiro. Mas a gente tem no Pará, por exemplo, é o único estado além do Rio de Janeiro que teve uma CPI das milícias por conta do envolvimento de membros das forças policiais com o narcotráfico e com outras formas de violência. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa de um Estado forte, de polícias fortes, de instituições de justiça fortes para garantir democracia e segurança, a gente também não pode ignorar que essas mesmas forças estão, de algum modo, muitas vezes, né, dominadas ou, pelo menos, de algum modo, contaminadas pela corrupção, por esse envolvimento com o narcotráfico e até mesmo com o crime ambiental, né, que a gente sabe das raízes que isso cria. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com esse cenário num país que tem tanta dificuldade de reformar suas instituições do sistema de justiça? É algo que a gente, né, desde a transição democrática, a gente está falando dessa reforma, da reforma das instituições policiais. A gente fala muito da reforma política, mas o fato é que a gente também não fez uma reforma das instituições do sistema de justiça. Então, como lidar com isso? Samira, é muito importante essa questão, porque você precisa, para ter um sistema funcionando de forma eficaz, ter também sistemas de controles internos e externos que garantam que as pessoas que estão aplicando a lei estão agindo de forma correta, né? Então, nós tivemos, fazendo uma reflexão, nós tivemos aqui um período em que vimos diversas ilegalidades e arbitrariedades sendo cometidas de forma sistemática, sem que houvesse uma ação efetiva para coibir esses abusos. Até que, felizmente, a nossa Suprema Corte proferiu decisões paradigmáticas para restabelecer a própria credibilidade do sistema de justiça. Mas, nesse período, infelizmente, os sistemas de controle não funcionaram. Então, acho que temos que começar a olhar efetivamente para os sistemas de controle, não para que eles não funcionem, mas sim para que eles funcionem de forma efetiva, para que haja uma entrega com efetividade e para que possamos ter efetivamente instituições funcionando de forma adequada para combater a criminalidade nas suas mais diversas formas, ambiental, tráfico, corrupção, mas sempre dentro do devido processo legal. Só se combate a criminalidade com o devido processo legal, porque senão os processos vão gerar nulidades e tudo isso, esse esforço que é colocado vai ser perdido. Nós tivemos uma oportunidade aqui de fazer, por exemplo, com a Operação Lava Jato, um efetivo combate à corrupção, só que perdemos essa oportunidade pela forma como a operação foi conduzida. Ao contrário, nós acabamos gerando um efeito negativo, né, de uma operação que poderia ter sido exitosa, mas que, infelizmente, buscou trilhar caminhos políticos. Então, a minha visão é essa. Todo e qualquer controle, todo e qualquer aprimoramento passa por órgãos de controle que funcionem de forma efetiva. Só rapidamente, acho que é tão importante isso, porque no Brasil, a gente, quando vai olhar, né, quem está morrendo, quem está preso, enfim, quem está de fato sofrendo arbitrariedade, tem essa ideia de que a lei não vale, a lei não é igual para todo mundo, né, de cidadão de primeira ou de segunda classe, aquela história do que sabe com quem está falando, da carteirada. Então, eu acho que é uma lição que a gente que tem a oportunidade de viver em países que
tem o rule of law de uma forma mais estabelecida, onde, de fato, os cidadãos têm, digamos assim, direito, acesso à lei de forma, não é nunca perfeito, mas, enfim, mais justo, né? Isso vira o jogo, né? Vira o jogo porque você confia nas instituições, vira o jogo porque, de fato, você para de cometer as injustiças que vão corroendo o contrato social. Então, acho que é tão importante no Brasil a gente ter essa ideia de que ninguém está acima da lei. E que, óbvio, a lei também tem que ser bem feita, tem que ser com boa fé, tem que ter, né, enfim, ali o devido debate para que seja, enfim, uma lei que enfim, a gente pare de falar no Brasil. Eu nunca vou me esquecer dessa história da lei que pega ou lei que não pega. A lei ela precisa ser cumprida, né? Então, enfim, obviamente que ela precisa passar por um bom debate para que, então, a gente tenha boas leis, mas que se a gente não concordar com a lei, que também façamos o debate, vamos mudá-la, mas não dizer essa lei pegou, essa lei não pegou. Então, isso para qualquer coisa, mas para o que a gente está falando aqui é fundamental, né? Não existem cidadãos de segunda classe, né? E a lei é para todo mundo, ninguém está acima dela. Parece básico, mas no Brasil não é. E a gente precisa entender a distorção, enfim, em quem, né, o sapato aperta por conta disso, né, Átila? A Átila está aqui e sabe bem dizer. E as garantias fundamentais também, né, Ilona? Por favor, complemente. Sim. Na verdade, você tem um sistema de repressão que precisa observar as garantias fundamentais. Nós temos uma Constituição com um rol extenso de garantias, uma Constituição muito aprimorada em termos global, mas que, em regra, esse rol é deixado de lado ou é mitigado no dia a dia. Então, se queremos efetivamente, né, fazer um adequado combate à criminalidade, nós temos que observar esse rol de garantias também. Até complementando a própria lei da violência de gênero, ela vem contribuir realmente todos esses abusos. Inclusive, Tabata é um grande exemplo que recorreu à própria lei e que o agressor, né, o ator, que tinha vontade de dar um tabefe, acho que um tabefe, um murro, não sei, porque na Paraíba a gente chama de um jeito, mas que disse, retirou o conteúdo, enfim, e teve que, e tem que, segundo a lei, pagar, no caso, através da reclusão, né, de 1 ano a 4 anos, dependendo daquilo que foi colocado pelo juiz. Enfim, então a lei ela vem não para ser exatamente esse horror que eu tenho um horror, um pavor a essa história de lei que pega, lei que não pega. É lei ou não é lei? É isso aí. Não, vocês têm toda a razão. É que a gente também tem que reconhecer que no Brasil, segurança pública, em grande medida, é uma resposta, é sempre reativo, né? A gente tem um grande desastre, um caso que gera comoção, e aí a gente tem uma lei penal que vai dar resposta para esse problema, ou que, né, diz que vai dar resposta para esse problema, mas, na verdade, acaba não resolvendo o problema, né? E num país homofóbico, machista, racista, tão desigual, o acesso à justiça acaba sendo, né? Mas, mudando um pouquinho, porque eu sei que o tempo está correndo, o Vitor está me olhando, mostrando plaquinha, então vamos lá. Chegou uma pergunta aqui, eu queria fazer para a senadora, e é um tema sobre o qual eu tenho pensado muito, que fala sobre violência entre crianças e adolescentes. A pergunta fala especificamente sobre violência dentro das escolas, mas eu acho que a gente pode ampliar. A gente, inclusive, divulgou no Fórum Brasileiro de Segurança Pública um relatório no final do ano passado, mostrando o crescimento não só dos crimes de violência sexual dentro de casa, mas também de maus tratos e de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica. Então, esse período da pandemia foi um período que expôs ainda mais a violência a crianças e adolescentes que vivem em situação de violência. E essas crianças e esses adolescentes estão voltando para a escola agora, e isso está se colocando como um desafio. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente teve alguns casos recentes de um aluno que esfaqueou uma aluna, um aluno de 12 anos, que levou uma faca para a escola para esfaquear uma amiga. Tem um caso de alunos que esfaquearam uma diretora, de casos graves de violência. A pergunta fala especificamente sobre 121 ocorrências de violência nas escolas do Distrito Federal em apenas 43 dias, o que seriam quase 3 atos infracionais por dia, e que isso, inclusive, gerou uma matéria específica no Fantástico há poucas semanas.
eu acho que a gente tem um desafio aí, né? Saindo dessa pandemia e pensando essa exposição à violência, como é que a gente olha para essas crianças e adolescentes que ficaram expostos a tudo isso e que estão voltando para a escola, enfim, que com tudo que já representa do ponto de vista da juventude, né, da discussão do que é ser adolescente, estar expostos sabendo que escola é um fator de proteção, que a gente andou muitos passos atrás do ponto de vista, né, dos nossos indicadores educacionais, então a gente tem um desafio enorme aí, então, e que reduzir a evasão escolar é uma estratégia assim, importantíssima para a gente reduzir violência. Né? A gente sabe que quando a gente reduz a evasão escolar, a gente reduz a violência letal. Então, como é que a gente lida com esse público agora e como é que a senhora vê, né, sendo uma senadora, esse desafio? Sim, um desafio enorme, principalmente porque nós estamos vivendo uma situação, aliás, já vivíamos uma situação desde o início do governo, onde não tivemos sorte com relação ao Ministério da Educação. E aqui eu falo com muita tranquilidade com relação a todos os ministros que entraram. Estou diplomática, assim, né, gente? Vocês entendem. Porque eu sou assim. Então, assim, lamentavelmente, por tudo que a gente tem vivido com relação aos ministros de educação que têm entrado e saído, e pelo mau uso que eu falo, que, infelizmente, a gente tem perdido orçamento, tem sido orçamento devolvido dos recursos de educação. E eu falo como pedagoga também, né? Então, assim, eu lamento demais, eu fui professora de escola pública. Minha vida, inclusive, findou na política, porque eu não conseguia, quando eu olhava, eu enxergava que não conseguia mudar. Eu digo, só consegue mudar isso aqui com política. Políticas públicas. E aí, dentro da política, e foi aí que entrei, de vontade de entrar na política. E quando eu enxergava aquilo ali, escolas da zona rural, vocês não imaginam, no interior de cidades longínquas, aquela situação, você olhava ali, realmente é de chorar, não tem outra palavra. Então, dentro de situação como essa, aí vamos vir para agora, para o tempo de hoje. Então, eu chego no Senado Federal em 2019, e chego com exatamente nessa situação onde os ministros, né, lamentavelmente, com equívocos, onde o dinheiro, porque não é só ter o dinheiro, além do mais, é você saber gastar o dinheiro com educação de qualidade, com ambiente onde as crianças possam ter a tranquilidade de aprender, investimento no professor, naquele que está ali para, né, ter também a tranquilidade de ensinar, de educar. O professor precisa ter investimento para que ele possa ter também a tranquilidade de estudar e ter investimento nele para que ele possa também dar melhor da parte dele. Então, é muito difícil tudo isso, a gente vendo, além do mais, o ambiente, quando a gente sabe das desigualdades que o nosso país vive. Eu fui relatora da Educação Conectada, que é um projeto muito importante, de tecnologia, que faz toda a diferença. Durante a pandemia, faz a diferença, né, para que possa haver um novo tempo dentro da escola. Durante a pandemia, fui relatora para que o FUST, né, que é o Fundo de Universalização do setor de telecomunicações, ele possa ser colocado recursos, principalmente nas áreas, né, o senador Jacques Wagner, que me dá a honra aqui, meu colega, de estar assistindo o painel, possa ser colocado nas áreas distantes, e justamente na época pior da pandemia, né, para que desse acesso às crianças, para ter acesso às aulas remotas. E nós tivemos toda essa dificuldade, porque as coisas não foram acontecendo. E isso, a gente tem que dizer, as políticas públicas não acontecendo, lamentavelmente, por conta de gestão. E aí a gente fica de mãos atadas, porque a gente pode legislar, a gente pode relatar, a gente pode trazer a lei, né, ajudar com esses relatórios, mas você fica, no que diz respeito às políticas públicas, você não vai poder fazer por ninguém. Você vai poder sugerir, você vai poder chegar lá, conversar, mas
tem que acontecer. No mais, eu quero dizer, com relação à violência nas escolas, nós tivemos um projeto que foi do senador Plínio Valério, que eu fui relatora também, e esse, com muito orgulho, veio de um homem que trata da violência doméstica como currículo escolar dentro das escolas, obviamente, e que acho que isso ajuda bastante, porque você lida desde criança, não adianta a gente só estar trabalhando isso, né? Já como adultos, acho que foi muito importante. E também, além desse contexto, eu vejo como, nesse retorno também, desse retorno, né, agora de presencial, né, eu vejo como, para todos nós, o desafio da sociedade como um todo, os representantes como nós, na sociedade como um todo, mas, acima de tudo, da cobrança nossa, como realmente, como aquilo que tem que vir, como já veio aí o ministro, mas que tem que vir como a política pública realmente de ministério e que tem que dar conta daquilo que tem que ser realizado dentro da escola. Eu não posso invadir o espaço público, vamos dizer, o espaço de escola, escolar, mas nós temos sim como criar leis, como colocar, como determinar algumas ações importantes, e isso a gente tem feito, né, dentro do Senado Federal, como eu falei para vocês, como dei exemplos aqui de leis que são importantes, mas as nossas crianças, elas estão realmente muito necessitadas de apoio, e principalmente depois disso que foi um verdadeiro pesadelo dentro das suas casas, onde um celular sustentava um pacote de dados para dentro de um quarto, onde 7 crianças tinham que dividir o mesmo aparelho para poder estudar. A gente sabe que isso teve uma perda muito grande, e tem dados, tem números sobre as perdas que foram trazidas. Inclusive, ontem o painel Instigando a Educação falou muito bem sobre o tema, principalmente com essa perda. E nós vamos ter, diferentemente de outros países, nós vamos ter que dar um salto bem maior, ou seja, tem que recuperar esse tempo perdido com um agravante, é que o nosso país, a gente não estamos, vamos dizer assim, com a expectativa de ter esse salto, por não termos ainda, lamentavelmente, uma perspectiva tão positiva com relação ao Ministério. Essa é a questão, se você quiser complementar. Só fazer uma rápida. Eu acho que a Daniela fez colocações muito importantes, e tudo passa, na verdade, pelo cumprimento da Constituição. Não é sintomático que o Supremo tenha declarado o estado inconstitucional de coisas na questão da segurança pública, do sistema penitenciário, agora na questão ambiental esteja caminhando para isso também, e na área da educação também. Quer dizer, nós temos ali direitos assegurados na Constituição que não estão sendo cumpridos. Então, acho que a segurança passa por isso também, a segurança do Estado, é o cumprimento da Constituição. Gente, a gente tem que caminhar para o final, o Vitor já está me olhando, mostrou plaquinha de 5 minutos, então, para a gente encerrar, eu queria ouvir de vocês, né, em 2 minutinhos cada um, como é que a gente olha para frente. Outubro tem eleição, o que a gente precisa cobrar dos nossos candidatos na área da segurança pública? O que a gente precisa, ou o que vocês gostariam de ver nessas propostas de políticas de segurança priorizadas, tanto pelos governadores, pelo futuro presidente, mas também pelos parlamentares. Então, é isso aí, 2 minutinhos para cada um. Acho que eu vou começar dizendo que a gente está discutindo essa recriação de Ministério de Segurança Pública, né? Mas eu diria que o conceito tem que ser Ministério de Proteção das Pessoas, porque quando a gente olha o que vai ter que ser feito, eu diria, começa com a primeira infância. Se a primeira infância não estiver protegida, a gente está
criando aí um fator de risco enorme para depois. Então, acho que prevenção é uma agenda que a gente não pode deixar de colocar na mesa, o papel dos municípios, né? Então, acho que o governo federal precisa envolver os municípios, a gente tem que conseguir se antecipar, evitar o crime, e não só lidar com ele depois que ele aconteceu. Obviamente, temos que lidar depois que aconteceu, então, para além da prevenção, polícia, mas aí uma polícia cidadã, uma polícia da democracia, né, uma polícia também que se veja valorizada, mas que também cumpra seus deveres constitucionais. Eu acho que isso aí tem a ver com modernização, tem a ver com treinamento, tem a ver com o uso da força, tem a ver com uma série de questões que a gente pode depois destrinchar, né? A questão dos presídios, que precisam ser parte da solução e não parte do problema, né? Isso aí tem a ver com, enfim, já discutimos aqui em outros, até tem um painel mais tarde, mas prendemos muito, prendemos mal, está uma desgraça, tudo que está acontecendo, e só contribui para agravar, né, o problema. Mais dizer que, enfim, sem essa agenda equacionada, a gente não vai longe. Como não dá tempo de destrinchar tudo, vou fazer nossa propaganda aqui, Samira. A gente tem uma agenda que fizemos juntos, Instituto Igarapé, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz, é de 2018 e ficou na gaveta. Então, assim, vamos tirar da gaveta. A gente tem um Sistema Único de Segurança Pública, vamos implementar, né? A gente estava olhando aqui, a gente vai dar uns pitacos aqui renovados, uma agenda está válida, né? E para dizer que não só ela, participem, jovens, tem uma agenda de espaço cívico, a gente vem perdendo espaço de participação, então olhem o que vocês podem fazer também, e que nesse mundo que a gente está conectado com a segurança digital. A gente está com questões de mundo digital e segurança que nosso governo também não está preparado ainda para lidar. Temos aqui também uma agendinha para isso, e fiquem atentos à agenda de soberania verde que vem por aí. Então, assim, temos material para pautar a beça, não falta. Falta o quê? Essa abertura para o debate, sair, literalmente, do fla-flu, da polarização, e para debater o que vai fazer o nosso país dar esse salto que a gente precisa. Então, vocês são super parte de pautar esse debate. Peguem propostas boas, olha, obviamente, embasadas em evidências, né? Olhem quem está aí se preocupando em fazer proposta de qualidade, estudando, debatendo, não precisa concordar com tudo, né? Enfim, peguem os pontos que vocês concordam, levem e obriguem que os candidatos façam comentários e enfim, respondam às perguntas concretas dos desafios que a gente precisa enfrentar, né? Enfim, as pessoas estão sofrendo no nosso país, as pessoas estão morrendo de fome, de bala, né? De tantas outras coisas, de doença, né? Evitável também. Então, vamos aqui cobrar que os temas certos estejam na agenda. Então, não vou poder me alongar, mas proposta não falta, a gente tem que implementar. Vamos tirar elas do papel, né? E vocês são partes fundamentais disso. Bom, só algo que eu esqueci, que importantíssimo, que eu fui relatora da Lei Henri Borel. E a lei que é a Lei Maria da Penha da criança e do adolescente. Então, isso, eu gostaria até que vocês pudessem pesquisar aí pelas redes sociais, pelo Google. Então, é algo muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando essa questão da violência contra a criança e o adolescente. No mais, eu queria assim, só não podia deixar de trazer uns dados que são importantes também com relação à questão se eu dissesse o que eu acho que é importante nessas eleições, importante é a participação feminina, muito importante a participação feminina nas eleições. E por quê? Porque, se você observar países como os países onde tem maior participação feminina, cerca de 44% da participação feminina na Finlândia, na Noruega, na Suécia, na Islândia. Esses países eles têm assegurados, só para vocês terem uma ideia, a Islândia, por exemplo, é ilegal homens ganharem mais do que as mulheres em cargos, nos mesmos cargos. Então, na Suécia, por exemplo, a política externa da Suécia, as mulheres têm participações efetivas nas políticas públicas, das políticas externas, e elas são consultadas. E nas pesquisas que foram feitas pela União Interparlamentar, eles reconhecem que, com a participação das mulheres, com esse 44% de participação feminina, demonstra que o país ele é mais seguro, é um país são países onde a paz ela é mais duradoura, estabelecida a paz mais duradoura, e as políticas públicas elas são muito mais efetivas. Então,
é isso que eu gostaria para o nosso país. Nós estamos, infelizmente, de 194, nós somos o 140º país de desigualdade com relação à participação feminina na política, então nós precisamos caminhar muito. No parlamento, nós somos formado por 80% de homens, e aqui não é briga entre homens e mulheres de forma alguma, é apenas a capacidade da mulher e ser representada de acordo com o que nós somos nas ruas. Então, o que nós precisamos é incentivar as mulheres a participar desses espaços onde nós somos muito poucas ainda, mas muito poucas mesmo. Então, se eu dissesse o que poderia mudar para a gente, o que poderia melhorar, seria poder ter mais mulheres na política. E se vocês pudessem participar também, eu diria, sejam essas mulheres, incentivem as mulheres que vocês puderem incentivar para estar na política, sejam vocês as mulheres que possam se candidatarem, possam estar junto conosco ali na nossa luta, porque, graças a Deus, só para concluir, nós temos hoje uma bancada feminina, através do nosso presidente Rodrigo Pacheco, que foi um compromisso dele. Temos uma liderança hoje da bancada feminina, que as pautas das mulheres elas são respeitadas, nós colocamos, inclusive vamos ter agora, eu estou relatando, nós vamos ter direito a voto, inclusive em todas as comissões, e inclusive nas CPIs. Vocês lembram que a CPI que participamos, nós não tínhamos direito, as mulheres participaram, não tinham direito a voto, então agora nós vamos ter também. Então, você vê como é importante nós, mulheres, estarmos ali para nos defendermos. E, por último, gente, dizer para vocês que tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou e tem vivido com relação a essas questões de assédio ou mesmo de violência política de gênero, agora a gente tem como recorrer, tem alguém para recorrer, a gente agora tem uma lei. Então, por mais que a gente tenha vivido situações, e só para finalizar, Samira, meu querido Vitor, tu não vai matar não, né, Vitor? Não, tu não me mata não, Vitor? Então, só para eu contar para Vitor, só para encerrar, uma situação que eu vivi o ano passado, que eu quero contar, e que se eu tivesse a lei, eu tinha entrado, certamente. Eu fui relatora do PL 79, acho que vocês sabem, o PL 79 é do marco de telecomunicações, que destravou e abriu o ambiente para o 5G no Brasil, a entrada do 5G no Brasil. E, como relatora, eu fui e fiz o discurso lá no Palácio do Planalto. E, nesse discurso, quando terminou o discurso, no outro dia, houve um almoço do meu partido, e eu vou poupar o nome do ministro, e esse ministro estava lá nesse almoço. E aí, esse almoço era com todos do meu partido, homens e mulheres. E esse ministro fez esse seguinte comentário. Disseram, chegou a senadora, os deputados, tal, e aqui a senadora. Aí ele olhou assim e fez, a senadora que estava ontem no Palácio, você sabe que eu me sentei, você sabe que eu quando cheguei em casa, minha esposa perguntou quem era você que estava sentado ao meu lado, e eu tive que dizer que era uma assessora, porque se eu dissesse que era uma senadora, ela me matava. Gente, eu vivi isso na frente de todos os colegas, e tive pelo menos a satisfação, naquela hora eu não pude dizer absolutamente nada, apenas tremer por dentro, meus olhos ficarem lacrimejados, e minhas colegas, vocês conhecem a deputada Margarete Coelho, entre outras, que eram do meu partido, se levantaram, nós nos levantamos juntas e saímos, não ficamos para o almoço e saímos, e elas gentilmente fizeram um jantar de desagravo, ficamos juntas à noite, junto com advogados, juízes, e dividindo situações onde todas nós vivenciamos de violência política de gênero. Vocês já imaginaram o que é escutar o que eu escutei? E, na hora, não pude dizer nada para que não pudesse atrapalhar o partido, ou que, naquele momento, os homens não se sentissem constrangidos de eu ter que dizer a ele, rebater aquilo que eu escutei. Então, isso é política, isso é violência de gênero, política de gênero. Hoje, eu teria entrado com uma representação contra esse ministro.
Então, gente, é por isso que hoje eu me sinto, graças a Deus, contemplada com essa lei e que mais mulheres, que as mulheres também se sentem. Então, por mais mulheres na política, para a gente se apoiar, para a gente juntos estar nos representando, representando as nossas mulheres e o nosso povo brasileiro, homens e mulheres, porque ninguém aqui está atrás de briga nem de disputa entre homens e mulheres, não, mas nós queremos representação. Obrigada. Pois é, não. Pois é, eu acho que são muito importantes essas colocações, né, para que possamos ter esses exemplos e para que eles não se repitam, inclusive com a aplicação da lei. E só para finalizar, em ano de eleição, eu acho que é preciso, de um lado, prestigiar o ambiente acadêmico, né, a ciência, e nós estamos numa universidade, então é possível contribuir com a ciência para os planos de governo, acho que isso é muito importante. E, por outro lado, nós vamos ter que trabalhar muito na questão das fake news e desinformação. Então, é sempre prestigiar a ciência e, por outro lado, combater fake news, desinformação, para que tenhamos um processo eleitoral legítimo, e que possa, enfim, chegar a bom termo e a uma eleição que seja respeitada e reflita o desejo, efetivamente, do povo brasileiro. Muito obrigado. Bom, gente, muito obrigada a todas e todos. Queria agradecer mais uma vez a organização do evento. A Polícia de Boston não precisa vir nos remover. Vitor, fica tranquilo, a gente vai embora. Votem em mulheres, gente, e muito obrigada.